foda. Parece que maravilha chegar aqui todo molhado de chuva, né? Realmente é uma raridade. Que coisa boa pra cidade de Caicó, pro Seridó. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Luz. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Inclusive, a primeira pergunta já é uma dúvida aqui do ouvinte, né? Relacionado aí à Caerne. O ouvinte falava aí de falta d'água, de muitos dias sem água. Essa questão também tem uma relação com o PROCON? É possível acionar o PROCON numa situação dessa? Marcos, em relação à questão da falta de Geraldo. água... desculpa, Geraldo, é o costume, É o não é? costume, É é o o costume, costume, meu é o amigo. Fica aqui também a lembrança para Marcos, que ele se recupere logo, né, meu amigo? Então, Geraldo, o fornecimento da água, ela é relação de consumo, certo? Em relação à questão do ouvinte, essa falta de água que ele relatou tem que ser justificada, saber o que está acontecendo, se é no bairro inteiro, se é numa rua, se é outra rua, qual é o problema, certo? E tem que ser corrigido, porque a água, o fornecimento de água é um serviço essencial, tal qual a energia, tal qual serviços funerários, tal qual o transporte público, outros transportes também. Então tem que ser regularizado, corrigido imediatamente. Em relação à cobrança, que vai chegar a fatura no fim do mês, o PROCON tem um entendimento muito claro. O fornecimento de água, você hoje é cobrado pela Caerne por uma taxa. Ninguém pode vender água, Geraldo. A água ela é um bem comum, de uso de todos. Então, quando você recebe aquela fatura da Caerne, você está pagando exclusivamente por captação da água, por tratamento e distribuição. Pelo serviço da Caerne. Exatamente. Então, por que eu pago por 1 metro, por 2, por 10, por alguma coisa a mais eu consumo? Porque quando você consome mais água, a Caerne está tendo mais gasto com mais captação. Serviço. Exatamente, distribuição e tratamento. Ou seja, se você viaja hoje, Geraldo, você viaja, sai de Caicó. Você passa um mês viajando, mas durante esse mês a água chegou lá na sua torneira, ainda que esteja fechado o seu registro, mas a água chegou, o serviço da Caerne lhe foi prestado em potencial, então ela pode cobrar aquela tarifa mínima. Essa é uma legislação que se a gente acha certo ou errado, só se mudar a lei, mas ela hoje pode fazer essa cobrança. No entanto, se você permanece um certo período sem o fornecimento de água, se você passa mais da metade do mês, mais do que 15 dias sem o fornecimento de água, então essa tarifa já tem que ser revista. Se a água não chega no seu medidor, se o serviço da Caerne não lhe é prestado, nem em potencial, ele já não pode ser cobrado normalmente, certo? Então é muito importante que o consumidor reclame. Nessa reclamação que eu falo, não é brigar, não é discutir, é chegar lá e tratar do assunto com a Caerne. Discutir com urbanidade, tentar negociar essa tarifa. Muito facilmente, faz até um certo tempo que a gente não recebe esse tipo de reclamação aqui na cidade de Caicó, ainda bem, mas é muito fácil, às vezes, para o funcionário dizer, não, aqui a gente não pode mudar nada. Mas não é assim, isso tem que ser conversado, tem que ser revisto, porque seria injusto você pagar pelo mês todo, por aquela tarifa básica que todo mundo paga, sem você ter recebido água o mês todo, certo? Então, devido à questão da crise hídrica, é normal que a gente tenha esses períodos, o racionamento, tantos dias com água, tantos dias sem água, mas nesse período de crise, o consumidor tem que ser tratado com mais respeito ainda. Ele não pode ser penalizado pela crise 2 vezes. Porque nós já somos penalizados pela falta d'água, certo? E isso atrasa a indústria, atrasa o comércio, atrasa a vida da cidade, da região inteira. Todo mundo sabe que tipo de desastre o Nordeste já enfrentou por conta da estiagem ao longo de toda a sua história. Então o consumidor ele não pode ser penalizado 2 vezes, 3 vezes por conta disso. Então a Caerne, nesse momento de crise, tem que tratar o consumidor com mais carinho ainda, com mais cuidado, com mais cautela. Então se você recebe, você passa tantos dias fora do normal, fora do que está previsto, sem água, como foi a pergunta do ouvinte, certo? A gente tem que saber o que houve, pode ser até um entupimento de rede. Esses períodos, Geraldo, que você fica tantos dias com água, tantos dias sem água, comumente pode causar um entupimento de rede. E quando se abre, se libera para certo bairro, pode vir areia, pode entupir realmente, isso pode acontecer. Mas enfim, tem que descobrir o que houve, a Caerne já tem que ser notificada oficialmente, né? A pessoa tem que procurar lá, tem que reclamar. Ela tem que dar uma explicação, e essa cobrança, se realmente você passou um período anormal do seu fornecimento de água, a cobrança, ainda que seja da tarifa mínima, tem que ser relativizada e contabilizada, para que ninguém pague por aquele que não recebeu sequer em potencial. Há consumidores também que falam, inclusive a gente recebe aqui constantemente, informando que essa cobrança é exorbitante e às vezes passa do limite, na opinião do consumidor. Isso também deve ser observado? Marcos, acontece muito. Você veja, saiu uma denúncia muito grave na internet, de ontem para hoje, essa madrugada, mas uma denúncia fundamentada em grandes sites,
que a Coelba, por exemplo, é o que seria a COSERN da Bahia, falsificando, adulterando medidores de residências. Então, pessoas pagando ali 300% a mais do que seria o consumo normal. Em relação à conta da água, que é o cerne da pergunta, não raras vezes alguém procura o PROCON para dizer, Márcio, olha, eu paguei aqui, me leva ali 20 contas. Olha, paguei a vida inteira a tarifa mínima. Aí, de repente, muitas vezes acontece depois da substituição do hidrômetro, certo? Aí, de uma hora para outra, agora trocaram o hidrômetro, eu não comprei máquina de lavar, não aumentou nenhuma pessoa morando na minha casa, não mudou nada no consumo, eu pagava 40, agora tá vindo 70. Tá vindo, ou até o dobro, até mais do que isso. Isso tem que ser contestado. Isso pode ser um vazamento interno no ramal de água da unidade consumidora, isso pode ser um defeito, algum vício no hidrômetro, pode acontecer de fato. Ele é construído, o medidor da água, o hidrômetro, ele é construído para não ter falhas. Mas se tudo que é construído para não ter falhas não tivesse falha realmente, a gente não tem acidente aéreo. E quantas milhares de pessoas já morreram em acidentes aéreos? Nós não teríamos acidentes em usinas nucleares, como já aconteceram no mundo, causando desastres enormes. Né? Nós não teríamos uma televisão que você compra cara com defeito, com vício. Então, a empresa tem que admitir, tem que aceitar que o vício pode ocorrer. Então, quando você procura, reclama dessa situação, principalmente pelo PROCON, a atitude da CAERN correta é fazer a análise, a vistoria do ramal da unidade consumidor e a aferição do hidrômetro, para realmente confirmar se há ou não vício naquele equipamento. E acontecendo um ou outro problema, ela vai ter que ajustar a conta desse consumidor. Ela vai ter que ajustar o que ele eventualmente já pagou a mais, isso tem que ser devolvido a ele. Essa devolução acontece principalmente através de abatimento nas contas futuras, né? Ou poderia ser até em dinheiro, se fosse um acordo entre as partes, e evitar que o problema ocorra. A CAERN ela não fabrica o hidrômetro, ela também compra, mas é ela quem instala aquele equipamento na casa do consumidor. E exigir, ela pode, já que ela quem compra, ela quem paga, embora seja com o nosso dinheiro, é dinheiro público, é dinheiro do povo, ela tem que exigir uma qualidade melhor para que esse tipo de problema não volte a acontecer, não venha a acontecer. E não é um problema estanque. São várias reclamações nesse mesmo sentido. Todo dia alguém reclama, tá? E vamos aqui estender tanto da CAERN como da COSERN. Então, cada caso é um caso. Na sua casa pode estar fugindo energia pela fiação. Pode ser que você tenha algum equipamento com defeito consumindo muito mais do que o normal, e no caso da água pode ser algum furo, algum vazamento interno. Muita gente, quando se levanta a tese do vazamento, a pessoa diz, não, na minha casa não tem vazamento de jeito nenhum. Só que esse vazamento interno, Geraldo, muitas vezes não é perceptível a olho nu. É muito fácil, é muito comum um vazamento deixar aquela mancha d'água na parede, ou até subir água do solo, do chão da casa, vai destruir ali o piso, alguma coisa, mas muitas vezes isso não acontece. A sua casa ela pode ter um sumidouro, vaza água, pode correr para a fossa certa, pode correr para outro canto, e você vai dizer, na minha casa não tem vazamento de jeito nenhum, mas pode acontecer. Então procure a CAERN, esse serviço, sempre que ele é solicitado, sempre que ele foi solicitado pelo PROCON, inclusive, a CAERN nunca se negou a realizar, certo? A CAERN, quando identificou vazamento interno, quando identificou vício no medidor, no hidrômetro, nunca se negou a corrigir. Então reclame. A questão é, se você continuar pagando caro e deixar, não reclamar nunca, o problema nunca será resolvido. Então a questão é fazer a denúncia é reclamar algo competente, que nesse caso é a própria CAERN. Tem áudio chegando, vamos ouvir. Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes da Rural FM. Geraldo, eu tô aqui querendo questionar o seguinte. Ontem a gente escutou o noticiário logo pela manhã a questão dos combustíveis. Baixou em torno de 5% o óleo diesel e a gasolina. Agora aqui em Caicó, infelizmente, pelo menos aqui em Caicó, continua o mesmo preço nas bombas, nos postos de gasolina. Eu queria saber aí do cidadão do PROCON, se tem alguma, como a gente reivindicar alguma coisa além da reclamação. Muito obrigado, João Germano. Essa questão dos combustíveis também é uma questão bem problemática, né, Tomás? Seu João, o meu entendimento é de que o senhor e os outros consumidores não têm direito de reclamar. Eu acho que vocês têm a obrigação
né, quando acontece uma situação dessa, porque a gente sabe como é o tratamento, né, dos postos de combustíveis. Quando sai o aumento hoje de meia-noite já está registrado nas bombas, no outro dia você já está pagando mais caro. Mesmo que o proprietário não tenha adquirido aquele combustível mais caro imediatamente. Isso não é correto, isso é indevido. Enquanto o proprietário tem combustível antigo nos seus tanques, naquele posto, que ele pagou o preço antigo por aquele combustível, ele não deveria repassar ao consumidor o aumento, mas repassa aquele aumento. Então, se ele faz esse tratamento com o aumento do preço, deveria dar o mesmo tratamento com a redução do preço. Eu sei que pode ser irrisório, 5%, 4%, 6%, 7%, mas está na lei. Ainda que seja casa decimal, esse aumento, a redução, ela tem que ser cumprida. E é como eu digo, deveria-se ter mais cuidado com o consumidor nessa redução, mais carinho do que com o aumento, mas infelizmente é o contrário. Você veja, Geraldo, nós vivemos num país onde, veja bem que houve uma vistoria muito grande aqui há algum tempo. Em Caicó não se encontrou as piores irregularidades, mas nós temos no país afora donos de grandes postos, de grandes redes que investem caro em tecnologia para fraudar o consumidor. Você tem ali uma maquinazinha na mão do frentista que com um toque de botão, ele altera a quantidade de combustível que entra no seu carro, ele altera o preço final do combustível, e os órgãos competentes só conseguem comprovar essa irregularidade, às vezes dando um flagrante, fazendo campana, indo muitas vezes descaracterizados aquele posto ou alguns postos, certo? Porque a tecnologia ela é muito boa para fraudar. Ou seja, ele investe centenas de milhares de reais para ganhar alguns reais a mais de cada consumidor e rapidamente ele começa a ter lucro. Para você ver como é alto o lucro de quem vende o combustível, né? Então, se você não está percebendo, primeira coisa, a gente tem que saber bem direitinho sobre essa redução em refinaria e o preço final que o dono do posto recebe o combustível. Porque para que ele tenha a obrigação de repassar o desconto, ele tem que estar comprando mais barato também, certo? E muitas vezes o que é aplicado lá na Petrobras não chega para o consumidor final, porque a alteração de preço de frete, esses custos de transporte, de armazenamento, então é uma cadeia inteira de situações que gera o preço final. Para o aumento parece que é muito fácil, não, 5%, aí o que acontece com o consumidor? 5% do preço da gasolina é tanto. Quando você vai olhar na bomba, subiu mais do que isso, né? Então, por que não acontece na redução? Tem como reclamar? Tem sim. Você existe a agência, a própria Petrobras, existe a agência reguladora em relação ao PROCON. Você pode reclamar, inclusive, pelos meios virtuais. Você pode reclamar pelo www.consumidor.gov.br. Você vai identificar o posto ou os postos que não estão repassando a redução, essa redução do valor do combustível para os consumidores. Você pode reclamar pelo www.reclameaqui.gov.br. Existe também as páginas virtuais do PROCON na internet. Existe um WhatsApp do PROCON. Eu não estou com o número aqui agora, Geraldo, mas já foi inclusive divulgado várias vezes por Marcos aqui nesse programa. Depois a gente pode inclusive localizar esse número do PROCON do Rio Grande do Norte, porque é um número de WhatsApp onde você pode fazer a denúncia, certo, oficial ao PROCON, e de sua casa, do conforto do seu lar, até com o celular. Para mim é chatinho, eu sou muito grande, é muito chato fazer isso no celular. É melhor no computador, mas para outras pessoas não tem problema, quem é acostumado mais com esse mundo virtual. Você pode agora, da sua casa, fazer a reclamação pelo www.consumidor.gov.br. Esse é o meio de denúncia federal. Você vai gerar um processo federal junto a um PROCON federal, é um órgão de proteção do governo federal, certo? E vai ter resultado. Eles vão entrar em contato com aquela empresa, certo? Com a que você está denunciando. Para isso, como eu digo, é importante você conseguir identificar a empresa. Olha, Marcos, olha, eu estou só chamando de Marcos, Geraldo, desculpa. Se você procurar hoje a via judicial para abrir um processo contra Márcio, que está falando com você, você vai ter que ter meu nome completo, identidade, CPF, profissão, endereço. Você tem que saber um e-mail de contato, meu telefone de contato. Ou seja, uma série de coisas a lei existe para que você abra um processo judicial. No processo administrativo é a mesma coisa. Não tem a mesma rigidez, a mesma exigência, mas tem obrigações também. Não é um posto que fica ali em tal rua da cidade. Você não vai conseguir abrir o processo. Então você vai ter que se dar o trabalho de, se por acaso você não tiver, se você tiver em casa a nota fiscal desse posto,
Com o CNPJ da empresa, você consegue todos os dados no site da Receita Federal. É muito fácil. Se você não tem o CNPJ, você vai ter que se dar o trabalho de sair de sua casa, procurar o posto e pegar esses dados, tentar descobrir o CNPJ, porque deve estar pregado lá no posto, é obrigatória essa informação. Você vai ter que dar o endereço completo, o nome fantasia, o nome social da empresa, e com isso você abre a reclamação. E esses 2 meios que eu falei inicialmente, eles são muito úteis. O www.consumidor.gov.br, certo? E o www.reclameaqui.com.br. São muito úteis e você tem como fazer essa reclamação e você vai ter uma resposta do governo federal, certo? Então denuncie. Se você acha que existe irregularidade, você tem que lutar. Você não pode nunca deixar aquilo que você acha que é errado passar em branco. Senão o erro continua, quem está lucrando continua lucrando, certo? E você pode, inclusive, lembre-se, você tem até o direito de indagar ao gerente do posto, ao proprietário do posto. Ei, como é a questão da redução? O que está acontecendo aqui? Não baixou? Não, ele pode até lhe dar uma explicação que fundamente não chegou combustível novo, só quando chegar é que o preço vai baixar. E me diga uma coisa, e quando é para aumentar o preço é do mesmo jeito? É o mesmo procedimento? Ou na hora que sai na televisão, sai aqui no posto também? Ainda que o combustível seja velho. Então a gente pode reclamar tanto pelo atraso nessa redução aplicada na bomba, certo, Geraldo? Como nós devemos reclamar também pela rapidez exagerada no aumento do preço. Porque esse aumento, uma coisa e outra, pode configurar até um aumento de preço sem justa causa, uma cobrança indevida, pode vir a configurar até um crime contra o consumidor. E a quem cabe denunciar esse crime? A vítima é o consumidor. Mais áudio, vamos ouvir. Bom dia, Geraldo Oliveira. Aqui é Fábio, de Barra de Santana. Pergunta ao doutor Márcio Leonardo aí, se um objeto chegar a queimar por queda de energia, qual é o procedimento que a pessoa deve tomar? Obrigado, Fábio, lá em Barra de Santana, doutor Márcio. Fábio, eu lhe prometo, nesse caso, primeiramente, uma dor de cabeça, uma chateação. O procedimento na lei, ele é muito bonito. Ele é muito fácil e até rápido. Você teria que comprovar primeiro que houve esse prejuízo, esse dano nesse equipamento. Como é que você comprova que houve esse dano? E qual foi a natureza do dano? Que nesse caso, a causa do prejuízo é a oscilação na rede de energia elétrica, no fornecimento de energia elétrica. Ou sobe a tensão, ou baixa a tensão, ou na hora que falta energia, ou na hora que volta energia, o seu equipamento queima, não presta mais. Qualquer eletrônico, ele pode fornecer um documento ali carimbado, assinado por ele, onde ele vai comprovar, vai certificar que foi essa a causa do incidente. Porque pode, por exemplo, ser molhado, pode ser que algum certo eletrodoméstico seja lavado de forma inadequada, pode ser que algum equipamento sofreu uma queda e por isso parou de funcionar. Então você vai ter que provar, vai ter que ter o documento que prova que a culpa, que o que aconteceu ali, ele queimou por culpa da oscilação na rede de energia elétrica. Ou aumentou a tensão ou baixou a tensão. Com esse documento em mãos e a nota fiscal do produto, você vai procurar a CAERN e você vai abrir lá, a COSERN, e você vai abrir um procedimento solicitando a indenização, que é ou o pagamento às custas do reparo do produto, se ele tiver conserto, certo? Ou até a indenização pelo preço do produto. Qual é o problema? Muita gente procura o PROCON para dizer que sequer consegue dar entrada nessa reclamação. Tem gente que me diz claramente que procura o escritório aqui da COSER na cidade de Caicó só para ter raiva e perder tempo. Que não consegue sequer apresentar esses documentos, entrar com protocolo e solicitar. Isso é uma pena, né? A gente espera que esse... Eu nem levo aqui em consideração se isso é verdade ou não, porque é tanta gente que reclama que eu não acredito que esteja todo mundo mentindo. Esse atendimento que era daqui em Caicó, ele tem que ser melhorado, ele tem que sair do que ele faz hoje com a população, que é um descaso, um desrespeito. Isso é inaceitável, você perde ali o dia, é demorado o atendimento, para você chegar lá e perder seu tempo. Principalmente alguém que vem da Barra de Santana, que vem de longe, né? Você pode também, aí vai outra questão, você pode tentar iniciar essa sua reclamação através do 116, que é um número direto da COSERN, e até pelo site da COSERN. Então você pode tentar esse contato por esses sites, que às vezes tem uma solução, uma resposta até mais rápida do que pelo escritório aqui na cidade de Caicó. Então, eu vou repetir uma coisa que eu já disse aqui tantas vezes, é um absurdo e é contra a lei o consumidor ser obrigado a provar que está certo ou que não está errado. Ou seja, você tem que gastar, você já teve o prejuízo de um equipamento queimado. Às vezes pode ser um liquidificador velho, um ferro velho de R$15, um ferro de engomar,
que se você for comprar um novo custa 20, mas pode ser uma televisão que você gastou R$ 2.000. Às vezes você passa um ano juntando dinheiro para comprar esse equipamento, esse produto, ou você comprou e dividiu em 12 vezes, em 15, em 18, e antes de você pagar a metade, queima. Por culpa da rede, aí você vê dando um fogo no poste, um fogo na fiação, e você vai sentir dificuldade, você vai ser obrigado, além desse prejuízo, ter que pagar para um eletrônico, porque ele vai fazer um laudo, é um serviço, ele pode cobrar por esse serviço, atestar que foi culpa da oscilação. Aí quando você consegue apresentar essa documentação à COSERN, você vai receber a resposta sem nexo, estapafúrdia e preguiçosa, a resposta preguiçosa de que a empresa não localizou naquele dia e no horário informado nenhuma oscilação na rede. É muito fácil para a empresa dizer isso. Não identifiquei, eu olhei aqui no meu sistema, nesse lugar não teve nenhuma oscilação. Teve um caso aqui, Geraldo, que uma pessoa perdeu animais, perdeu algumas reses, levando um choque no pé de um poste. Um poste que tinha perto do curral. Então essa pessoa perdeu animais de grande porte. Podia ter morrido gente. E a resposta dessa empresa foi dizer que não identificou nenhuma oscilação, nenhum problema ali. Né? No fim a gente brigou e tive que encaminhar a pessoa para a via judicial. Você veja que tamanho absurdo é esse. Mas enfim, esse procedimento ele é muito importante, principalmente porque na negativa final da empresa, você vai ter que procurar a via judicial. E a gente não pode dar o cabimento de ser indagado numa audiência, por exemplo, porque você não tentou administrativamente. Você tentou? Porque se você falhar, se você não cumprir com sua obrigação bem direitinho, isso vai se voltar contra você. Então, como eu dizia, a lei fala que o consumidor, que no direito do consumidor existe a inversão donos da prova. Ou seja, se a lei tivesse aplicação 100% como nós queríamos, infelizmente a gente tem que brigar até por essas coisas para fazer valer a lei. O consumidor chegava lá e dizia, olha, minha geladeira queimou, estava voltando e saindo de energia, dando blackout e voltando, como acontece muitas vezes. Falta energia, fica caindo e voltando, às vezes dá fogo, você escuta até barulho na sua casa ou na fiação do lado de fora. Isso deveria ser suficiente para iniciar um processo. E a empresa que viesse provar, olha aqui, a empresa mandou fazer o laudo, recebeu aquele equipamento, mandou fazer o laudo, não foi, está molhado aqui no local indevido. Tem tal parte da geladeira quebrada, tem tal parte do equipamento quebrado. Mas nós temos resoluções, né, que são da própria COSERN, são resoluções também da Agência Nacional da Energia Elétrica, a ANEEL, que exigem que você apresente esse laudo. Então fica aquela, quando existe uma legislação, uma resolução, enquanto ela não mudar, enquanto ela tiver validade, vigência e eficácia, o que Márcio aqui acha certo, errado, muito feio, não vale nada. Então você vai ter que ter esse gasto de dinheiro. Você vai apresentar, você vai estar sujeito a receber essa resposta absurda, eu considero absurda e preguiçosa, né? Até grosseira, de dizer que não, nesse dia não houve nada aí. O consumidor está enganado, não faltou energia, embora você saiba que faltou e voltou várias vezes, você já começa levando o nome de mentiroso. Né? Então, mas enfim, você tem que seguir isso, vai ter que ter esse contato com a empresa, no site da empresa, da própria COSERN, você vai ter acesso a todos os documentos que você precisa. Então siga isso, você vai ter que agir como um santo, todo bonitinho, para se depois você não tiver a solução final junto com a empresa, poder manejar a ação, que nesse caso pode ser até através do juizado especial, vai ser um procedimento mais rápido, onde você vai poder exigir, Geraldo, judicialmente, não só o valor daquele equipamento, mas até uma reparação pelo dano moral, uma reparação por dano material. Se você mora na Barra de Santana, como o ouvinte fez a pergunta, até o gasto de deslocamento que você tem, eventualmente, de lá para Caicó ou para outra cidade onde for a comarca, você pode colocar nesse processo. Então você tem que lutar, tem que brigar. Poxa, eu tenho que ir atrás de um eletrônico? Vá atrás, não desista, porque no fim você vai fazer sem valer seu direito. Embora você vai passar por um obstáculo muito grande, que é tratar com uma empresa que não precisa do consumidor. Ela não precisa porque você é obrigado a estar vinculado a essa empresa. Então, fazer a reclamação através do consumidor.gov não vai importar. Fazer a reclamação através do Reclame Aqui não vai importar. Até em relação ao PROCON, nós tivemos aqui, nesses 5 anos que eu trabalho no PROCON,
nós tivemos aqui cerca de 2 anos sem nenhuma reclamação desatendida pelo COSER, nenhuma reclamação desatendida. Mas aí nesses últimos 3 anos, eu vou quase inverter isso ao contrário. Para alguma coisa ser atendida é uma raridade. Isso é uma pena. Nós encaminhamos os processos, nós pedimos a punição, mas nós temos que agir em conjunto. O consumidor tem que manejar, inclusive, a ação judicial, porque só sentindo a penalidade no bolso é que a gente vai conseguir uma mudança nessa política da empresa. Tomás, obrigado pela participação aqui no Panorama 95. Até a próxima terça-feira. Só uma outra dúvida rápida do ouvinte aqui. O ouvinte está perguntando se o PROCON já voltou a funcionar na sua normalidade. Não voltou, infelizmente. O PROCON de Caicó, Geraldo, durante 4 anos e 9 meses, 4 anos e 10 meses, ele foi o campeão de abertura de processo e reclamação no estado do Rio Grande do Norte, certo? Nós tínhamos mais do dobro de reclamações do segundo colocado. Só que aí nesses últimos, de janeiro para cá, a situação, na verdade, vem enfrentando um problema desde agosto. São 7 meses de problema que a gente espera uma solução, né? Aí quando entrou agora para janeiro desse ano, não teve como se dar continuidade ao atendimento normal, mas a gente está esperando a todo momento a normalização. Continuo lá esperando, certo? Okay. Continuo lá porque é um serviço que é necessário, é útil, dá resultado. A gente espera realmente que quem cuida disso lá no centro administrativo, quem tem a obrigação de cuidar administrativamente do PROCON aqui em Caicó também, arregaça as mangas e faça o que tem que fazer. A gente está esperando realmente a solução para que seja normalizado o serviço, até porque é um serviço altamente necessário aqui na cidade de Caicó. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, eu tenho um recado do coração, então, os beijos e abraços do mundo inteiro para a namorada ali que está nos ouvindo lá em Poeira, para a minha mãe que está ouvindo agora na casa dela também, ali na Boa Passagem. Obrigado pelas perguntas, meu amigo. Eu espero estar aqui novamente na próxima terça-feira. Ok, 7 horas